ferramenta, né, de interatividade. Queria falar com você sobre o medo, sobre o fascismo, né, sobre essa cultura de ódio que está vindo na nossa sociedade, que também vai ter a ver lá com o que a gente estava falando um pouco antes, que era essa questão da paternidade, da maternidade também. Professor, como é que o senhor tem visto essa questão do medo? Como é que o medo produz esse tipo de comportamento fascista, isso que a gente tem vivido, essa cultura do ódio, essa intolerância absoluta e tal? Como é que, não sei se posso perguntar assim, se explica aí à luz da psicanálise, mas como é que a gente entende isso dentro do comportamento humano, essa questão do desejo que a pessoa tem, aquilo que é implantado nela, né, e ela vem trazendo isso ao longo do tempo, ao longo da sua vida e tal, e lembrando mais uma vez as aulas, né, isso fica recalcado e ele volta disfarçado em alguns momentos, né, na vida do ser humano, na vida das pessoas. Como é que o senhor tem visto tudo isso? Então, vamos sempre lembrar, a gente não tem instinto, né, e não tem um instinto também para o medo, certo? Bebês humanos não sabem dos perigos, né? Da altura, da faca, dos outros animais, eles não apresentam respostas para isso instintivamente, né? De onde vem o medo, então? Vem do outro, né? Do outro que protege a vida desse bebê e ensina que pegar no fogo não pode, pegar na tomada elétrica não pode, pegar na faca não pode, daí por diante, né? As origens do medo, então, são múltiplas, mas são sempre pulsionais, são sempre libidinais, né? A principal delas é essa, o amor que um outro sente pela nossa vida, né? A gente protege a nossa vida porque há uma fantasia do outro de que essa vida tem que ser protegida, né? Agora, existem outras fontes do medo, para além dessa, né, essa proteção do outro, que vamos chamar de um certo mecanismo de defesa muito sofisticado, que faz com que haja um certo tratamento da angústia. O medo é uma angústia elaborada, por assim dizer. É uma angústia com nome, né? Então, se a origem do sujeito está perpassada por uma série de questões, por um certo tipo de desconforto inicial na sua constituição. O sujeito ele não vem do nada, ele tem que se constituir muito lentamente. Ele se constitui sendo atacado pelas pulsões. Esse ataque pulsional, ele, de maneira geral, ele tende a ser traduzido de outras formas, né? O ataque que a gente sente vindo de dentro, uma maneira de se defender desses ataques pulsionais é fazer com que esse ataque ganhe um nome, ganhe um formato, ganhe um tipo de elaboração. O medo é isso. O medo é uma tentativa de lidar com um ataque interno, né? E fazer com que esse ataque interno seja colocado para fora, por assim dizer. O medo tem sempre, quase sempre, uma perspectiva projetiva, então, né? Aquilo que eu suponho que me ataca de fora, a partir de fora, na verdade, originariamente, é um ataque interno. Um ataque interno que eu tento me livrar, produzindo esse mecanismo de defesa, que é o medo, né? Então, essa é uma explicação muito geral assim, para o medo, né? Agora deixa eu dar uma volta para chegar na política. Tem uma passagem do Mullah Nasruddin que ele fala assim, ele estava jogando milho, né? E aí um discípulo pergunta para ele, por que você está jogando milho no chão e tal? Aqui não tem galinha e tal. Você, é para os tigres não virem, né? Isso aqui afasta os tigres, né? E aí o discípulo fala, mas nessa região não tem tigre nenhum. E aí o Mullah responde, tá vendo como funciona? Né? Essa piadinha, o Adam Phillips, ele fala dessa piadinha num livro dele chamado Terror e Expertos, né? Terror and Experts, que é um psicanalista inglês que eu gosto muito, e ele começa o livro dele falando dessa piadinha do Mullah Nasruddin para fazer a gente entender que o medo está baseado em fantasias, né? E os nossos recursos contra essas fantasias
podem ser recursos tão loucos como essa. Jogar milho para ver se afasta os tigres que a gente nunca viu. Mas, se está funcionando, a gente vai continuar a fazer. Né? A fobia, para a psicanálise, é um fenômeno tipicamente infantil. Né? As crianças têm muitas fobias, né? É um sintoma muito próprio às crianças, né? Muito comum às crianças. O medo do escuro, o medo de tomar banho sozinho, o medo de dormir sozinho, o medo de cachorro, medos, né? Medos fóbicos que não têm, às vezes, nenhuma base no real, nenhuma justificativa traumática, mas que a criança vai trazer como sintoma muito precocemente. Né? Essas fobias, de maneira geral, elas rendem recursos contrafóbicos. Então, o que eu preciso fazer para lidar com o bicho-papão? Eu tranco a porta 2 vezes, eu coloco o ursinho, eu coloco o cobertor, eu arrumo uma superstição, arrumo um tipo de recurso ali que vai fazer com que o meu medo desapareça ou que eu controle o meu medo. Né? Ederson, eu tenho certeza absoluta que politicamente a gente usa a estrutura da fobia e das respostas contrafóbicas do ponto de vista político. A gente usa isso. Né? Mediaticamente, para mim, é fundamental que a gente continue com a ideia de que o mundo é perigoso, né? De que o ser humano é do mal, ele é profundamente maldoso, de que a gente precisa se proteger, de que a gente precisa de armas, precisa de grades, precisa de o tempo inteiro estar suspeitando do outro. Me parece que tem um uso disso, né? Um incremento, um aumento disso. Né? O Foucault vai deixar isso claro na tese dele, Vigiar e Punir, né? De que eu preciso produzir a periculosidade, eu preciso produzir o monstro, o delinquente, para justificar todo o meu aparato sádico, né? De prisão, de policial, enfim, para prender esses delinquentes que a todo momento vão tentar me matar. Se a gente pega os números, né, assim, da quantidade de pessoas que cometem crimes em proporção, a gente vai ver que isso é muito pequeno. Mas ele tem a estrutura da fobia. Esse número pequeno, essa coisa pequenininha, ela vira monstruosa. É o famoso medo da barata. Né? A barata não é nada, a gente mata esse bicho, mas para algumas pessoas isso causa um desconforto, uma angústia assustadora. E eu acho que a gente faz isso politicamente também, a gente consegue usar isso politicamente. Né? A gente vai produzindo algo que existe, que faz mal mesmo, que é terrível, que é a delinquência, o crime, etc. Mas usa isso de uma maneira a produzir a fobia, a facilitar a fobia e a direcionar a fobia para algumas coisas, né? Para algumas pessoas, para alguns tipos de pessoas. Né? A fobia que, de maneira geral, está atrelada ao negro, ao pobre, né? Aquilo que a toda a população que está marginalizada e que é o tempo todo feito coincidir essa população com aquilo que é perigoso, que é monstruoso, que é terrível. Eu acho que esse tipo de dispositivo ele acaba usando esses mecanismos psíquicos, né? De uma maneira muito regular e intensificada. Até no próprio meio, né, professor? Até no próprio meio, né? Como assim? As pessoas, sim, claro. Elas já olham uma para a outra, claro, né? Sim. Ali no próprio, onde as pessoas convivem, que são, na realidade, essas pessoas estão massacradas, estão afastadas nas periferias, né? E elas mesmas ficam com medo delas próprias, né? Claro. Então, é generalizado. Eu acho que o medo continua a ser uma das ferramentas políticas mais importantes que a gente tem, né? No sentido da produção disso, né? Produção disso que eu estou chamando de medida contrafóbica, né? Uma dessas medidas, eu acho aí a grande medida política geral, né? É o fascismo, né? Então, se você está com medo de perder as suas coisas, de perder os seus valores, de perder a família, de perder os seus bens, vamos militarizar. Vamos chamar mais força. Então, a gente precisa de mais força, a gente precisa de mais controle para que isso não se perca. Né? Esse tipo de medida contrafóbica, né, fascista, conservadora, me parece o resultado de um laço social, de um campo social que é avesso à conversa, avesso à crítica, avesso à diversidade. Né? Porque se eu sou avesso à diversidade, eu não quero conversar, por exemplo, sobre
as múltiplas formas de família, né? Sim. Então, eu estou defendendo a diversidade. Olha, eu acho que existem várias formas de viver junto. Eu acho que existem várias formas de cuidar de um bebê. 2 homens podem cuidar de um bebê, 2 mulheres, uma mulher sozinha, um homem sozinho. Estou defendendo essa diversidade. Se eu leio fobicamente essa cena, né, como, nossa, a família está correndo perigo, porque eu estou pressupondo que a família é uma forma só, heterossexual e heteronormativa, se eu estou partindo desse pressuposto, eu alimento a fobia, né? E aí eu vou lá na mídia e falo, a família é a base de todos os valores, pai e mãe, Deus criou homem e mulher, né? Tem que ser mantido a qualquer custo, isso é a base dos nossos valores, etc. Eu começo a produzir uma fobia que é, se isso der errado, a sociedade vai colapsar, né? O colapso está nascendo aí. E aí eu começo a produzir medidas contrafóbicas, né? Que começa a ser a homofobia, começa a ser um tipo de recrudescimento do machismo, né? As mulheres devem cuidar, elas têm que cuidar, têm que ter o bebê mesmo, não é obrigada. Essas medidas são fascistas porque, eu insisto, se recusam a conversar, se recusam a acolher uma diversidade que existe, né? Desde sempre a gente cuida dos bebês dessa forma, 2 homens, um homem, uma mulher, etc. Mas a gente não quer admitir, e não quer admitir porque, eu acho, existem interesses muito fortes para manter as coisas como elas estão, né? Esses interesses heteronormativos, por exemplo, interesses econômicos de toda a ordem. Então, assim, eu sigo os passos do Freud quando ele, lá na Psicologia das Massas, e a Análise do Eu, que é um livro dele da década de 20, quando ele associa a política ao funcionamento psíquico. Eu acho que essas coisas estão ligadas, sabe, Edson? Sim. Se o bebê tem medo, né, como um mecanismo de defesa, por que não politicamente utilizar esse mecanismo de defesa para o benefício da classe hegemônica? Por que eu deixaria de me valer, né, do funcionamento psíquico, que é um funcionamento que está ali presente para todo mundo? Né? Por que eu abriria mão disso? Se eu posso usar o medo como ferramenta para controlar alguém, né? Para submeter alguém àquilo que eu quero que ela faça. Professor, o senhor esteve no Rio de Janeiro esses dias, né? Sim. E a gente já voltando assim, para essa questão até política também e acadêmica, nós estamos vendo que o estado do Rio de Janeiro está em colapso econômico, né? Sim. Porque no Rio de Janeiro só faltaram o rodinha no palácio e levar embora, né? É verdade. E nos deparamos com essa sucateação, vamos dizer assim, já estava quase sucateada, agora com a derrocada de fato da UERJ, né? Sim. Te causa alguma apreensão dessas políticas todas que vêm aí e vai ser avassaladora de fato, na qualidade, não só na qualidade da educação, né, com voltar ao status quo antigo, né, e com esse esfacelamento mesmo do ensino em detrimento do ensino particular, né? Sim. Agora que a gente estava conseguindo ter um pouquinho de ascensão aí com o ensino público, nós estamos de frente agora, de fato, confrontando aí uma política mais conservadora, mais neoliberal, e uma política que é desfacelamento do Estado mesmo, entregando mesmo o Estado para as corporações mesmo. E isso causa em mim, por exemplo, medo, nós falamos do medo, e também causa uma certa, não só indignação, mas também um desânimo, né? Sim. Como é que você está vendo toda essa situação? A gente parece que nós conseguimos dar 50 passos para frente e estão fazendo uma força para não voltar, mas a gente está voltando à marra, né? Como você está vendo tudo isso? Tem uma força enorme, né? Empurrando, né, gente? Retrocedendo. Pois A gente tem que ser, eu acho, assim, bastante realista com relação às forças do capitalismo, né? Não são forças pequenas, não são forças ingênuas, não são forças cegas, né? Eles têm projetos políticos
que são, inclusive, defensáveis publicamente, eles defendem esses projetos publicamente, né? E isso está dentro do campo das lutas políticas, né? Defender o neoliberalismo, por exemplo, a ideia de que a educação é um bem cultural a ser adquirido como qualquer mercadoria, é uma bandeira absolutamente viável do ponto de vista político. Eu discordo totalmente dessa bandeira por razões políticas, né? Eu acredito que a educação ela tem que ser gratuita, ela tem que ser de qualidade, ela tem que ser para todos, né? Sem exceção, nenhum tipo de exceção. Tem que haver vaga na escola básica, à universidade, ao doutorado, para todos, né? Sem exceção. É a base do que a gente acredita, que torna a gente melhor, que torna a gente mais capaz de modificar o mundo, de entender o mundo. A gente deveria, todos nós, trabalharmos para garantir essa estrutura de saúde e educação universal, gratuita e de qualidade para todos. É um projeto absolutamente razoável, de que todo mundo trabalhando junto pagasse por isso, para todos, né? Mas esse não é um projeto político do liberalismo. O liberalismo quer que a gente pague o nosso plano de saúde, que a gente pague pela saúde, pague pelo remédio, pague pela educação, pague por tudo. Esse é um projeto político. Dito isso, o que está acontecendo a olhos vistos depois do golpe é que o neoliberalismo, né, que é um neoliberalismo patrimonialista, como sempre, né, no caso do Brasil, sempre tem essa dualidade do liberalismo, né, do capitalismo no Brasil. É um capitalismo sempre de duas faces, né? Uma hora eu defendo totalmente o capital livre, um Estado mínimo, etc. Mas, ao mesmo tempo, o capitalista brasileiro sempre está mamando nas tetas do Estado. Sempre está tirando do Estado, minando o Estado, através de vários dispositivos, dos salários dos juízes, as aposentadorias do legislativo, as benesses do executivo, as falcatruas legais, né, legalizadas de todo o sistema político, jurídico, etc. Eu vou mamando, eu vou usando essa estrutura para garantir um suposto projeto que está sempre dizendo essa estrutura deve ser menor, deve inexistir, deve ser só o mercado a garantir. Então esse é o segundo ponto. Então esse projeto político, desde o golpe, que está sendo implantado, é um projeto político neoliberal, claramente neoliberal, mas que não está abrindo mão do Estado. Ao contrário, continua usando o Estado de forma consistente, né? Aumentando os salários dos juízes, né? Garantindo privilégios absurdos, né? A determinadas castas, né? De funcionários públicos, etc. Né? O que está em questão, quando a gente vê a situação da UERJ, a situação da Universidade Estadual de Minas Gerais também, né, os professores também estão recebendo salário parcelado, é que para pagamento de juros, né, dos bancos, né, dos juízes, pagamento dos salários, né, do alto escalão do judiciário, do alto escalão do legislativo, do executivo, não faltou dinheiro. O dinheiro não faltou, né? Ao contrário, houve sistemático aumento, inclusive, desses salários, de algumas benesses, né? Não foi discutido em nenhum momento, nem no nível do Executivo Nacional, do Legislativo muito menos, esse Congresso Nacional que a gente tem, nem na Assembleia, nem nas Assembleias, nem na Alerj, nem na Assembleia de Minas, a questão, por exemplo, dos impostos sobre grandes fortunas, né? Que seria uma questão federal, mas não é discutido nenhum tipo de solução desse tipo. Antes de se discutir, vamos minguar o investimento em educação e saúde, porque a gente está gastando demais. Qual que é a solução? Se a gente não tem dinheiro para pagar os juros, vamos tirar o dinheiro da educação e vamos tirar o dinheiro da saúde. Mas por que a gente não discutiu antes o pagamento da dívida, como que ela vai ser feita, o aumento dos impostos sobre grandes fortunas, né? Acabou de sair, né, semana passada, esse número que vai ficando cada vez mais surreal. 8 pessoas no mundo têm a mesma grana que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. Isso é surreal.
E isso é um projeto. Isso não é por acaso. Isso não é... Ah, nossa, olha, coincidência, aconteceu. E eles vendem essa verdade como se fosse uma coisa assim, Casual. o cara, ele é um gênio. Isso, né? E aí você critica isso, e aí vem um sujeito e vai dizer, bom, mas olha o Bill Gates. O Bill Gates é um desses 8. Olha lá, o Bill Gates, ele se esforçou, ele trabalhou, ele inventou uma ferramenta que revolucionou a história da humanidade, né? Então ele merece, ele merece. E aí o cara esquece, né, assim, da lógica, das condições de possibilidade da perpetuação da riqueza, né? Tá tudo bem um sujeito ganhar muito dinheiro, né? Não demonizo isso, não é para demonizar isso. Mas a perpetuação disso que está em questão. De eu fazer disso uma série de privilégios e não fazer com que essa situação possa, de alguma maneira, enriquecer todo o laço social. Fazer com que essa riqueza do Bill Gates circule também. Né? Sim. Agora, me parece, não só sem propósito e lógico, me parece também profundamente sádico e cínico defender que seja justificável que uma pessoa tenha o mesmo tanto que 2 bilhões de pessoas. Isso não é justificável do ponto de vista ético. Sim. Se você estiver falando de pessoas que estão com os seus filhos morrendo de fome, não há justificativa moral, política, o que for, que justifique isso. Né? Que diga, bom, não, realmente é razoável. É razoável que o Bill Gates tenha o mesmo tanto que bilhões de pessoas. Não é razoável. É desonesto, é cínico e é sádico. Então, acho que o que está acontecendo nas universidades públicas brasileiras é um ataque sem precedentes, né? Mesmo na época do Fernando Henrique, houve esse ataque no sentido de que não haveria investimento, né? Mas o que está acontecendo agora nas universidades estaduais, principalmente do Rio e Minas, é um tipo de ataque que a gente tem que definitivamente resistir, se opor, né? Falar publicamente, né? A chance que você está dando aqui é muito louvável nesse sentido, porque, como eu tenho dito nas redes sociais, como eu tenho dito em sala de aula, o que interessa para a gente na defesa da universidade pública é lembrar, Ederson, que não há outra via, na minha opinião, para o empoderamento dos excluídos. Se não há essa adesão, né, a entrada desses excluídos no universo da economia simbólica. Né? Ou seja, eu tenho que adquirir conhecimento para ter chances mínimas de luta dentro desse jogo político que ele estabeleceu. Se eu sou alijado dessas ferramentas, eu estou fora do jogo. Eu não consigo lutar. Se eu tiro a criança da escola, eu só dou uma escola para a criança, que ela não tem aula, ela não tem comida, o leite chega pela metade. Qual a chance que eu estou dando para essa criança ao longo do tempo dela lutar em condições iguais? Vamos até defender o liberalismo, então? Eu defendo essa bandeira do liberalismo. Vamos dar condições iguais para a luta entre os sujeitos. Sim. Beleza, mas aí eu quero condições iguais. Eu preciso de uma escola pública de qualidade para todos. Eu preciso de saúde pública de qualidade para todos. Porque uma criança que fica pegando dengue o tempo inteiro e não tem tratamento, ela vai ter menos chance do que uma criança que está indo de helicóptero sendo tratada, né, nos melhores hospitais. A lógica é simples. Você vai pegar uma escola, por exemplo, do Alto Santa Lúcia, ou do São Pedro, ou do Cafezal, ou lá do Morro do Papagaio, ou você vai pegar ali da Pedreira, e pôr ele para concorrer com o menino que estuda no Santo Agostinho. Santo Antônio, Santo Agostinho, no Bernoli, Fundação Florino. A chance dessa criança, ela não tem chance. Não tem chance. Aí você vende a ideologia da meritocracia, Sim. Que é cínica, assim, até o osso. Pô, vamos falar de meritocracia quando as condições de possibilidade de empoderamento forem as mesmas. Porque aí tudo bem, eu tenho as mesmas condições. Se o sujeito quis estudar, trabalhar mais, estudar mais, ok. Essa conversinha da meritocracia funciona.
Agora, se as condições de possibilidade são tão distintas, se eu estou tendo que lidar aqui de um lado com a fome, né? E do outro lado, eu estou tendo, né, toda a minha dietética pensada por uma nutricionista e tal, fazendo esporte, não sei o quê, eu estou tendo condições de possibilidade totalmente distintas para estudar, pô. Sim. Agora, aí tem mais duas questões. Uma é essa que está interligada a esse assunto da meritocracia. Esse assunto da meritocracia está ligado ao medo? Você acha que ele está ligado ao medo? Totalmente, porque o narcisismo, né, dessas pessoas que defendem essa ideologia é um narcisismo assim, que está dizendo, né, eu estou aqui porque eu mereço, né, eu estou aqui porque eu me esforcei, estou aqui porque eu trabalhei demais e tal. É um narcisismo idiota, no sentido pleno dessa palavra, né? O idiota é aquilo que não vê o outro, que não Sim. vê o que está ao seu redor, né? Só consegue enxergar o seu próprio umbigo, né? Esse narcisismo idiota é um narcisismo que não consegue perceber as condições de possibilidade da sua própria história, né? E isso tem a ver com medo, porque se eu admito que o meu narcisismo, a minha identidade, depende das condições de possibilidade que me escapam, que eram políticas, que foram decisões políticas lá atrás, que não eram minhas, que não passaram pelo meu esforço, eu estou abrindo o flanco. Eu abro e falo, pô, então qualquer um poderia ocupar meu lugar. Qualquer um, se tivesse as mesmas condições de possibilidade, poderia ocupar meu lugar. Eu poderia ter muito mais concorrente, eu tenho medo disso. Sim. Eu tenho medo de abrir realmente a escola e perder totalmente o meu orgulhozinho narcísico de, como branco, poder me orgulhar de ser mais inteligente que os negros, né? Porque fazendo isso, eu garanto, né, negando essas condições de possibilidade a eles, eu garanto que eu vou ser sempre superior. O medo é perder esses privilégios absurdos, né, de um narcisismo pequeno, entende? Um narcisismo pequeno que acredita que eu sou o resultado do meu próprio esforço, né? Eu dou conta da minha própria história. Eu trabalhei, por isso eu dei certo, né? Nada tem a ver com a minha cor, nada tem a ver com o meu gênero, né? É só se esforçar que você vai conseguir também. Esse narcisismo pequeno e idiota é um narcisismo que está recusando as condições de possibilidade, que são históricas, que são políticas. E eu faço isso, eu recuso isso, esse sujeito recusa isso, porque ele tem medo. Ele tem medo. Ele tem medo do outro. Ele tem medo da alteridade. Ele precisa garantir o seu narcisismo, ele precisa garantir o seu orgulho, a sua identidade, bancando de forma consistente, garantindo esse sistema perverso de exclusão para que ele tenha esse orgulho pequeno. E é uma perversidade interna que a pessoa tem. Olha, eu não duvido nada da existência de fantasias sádicas nesse sentido, Edson, nada. O sadismo exerce seu papel na política, sabe? Por que a gente abriria mão disso? Por que um sujeito abriria mão de uma garantia narcísica? Uma garantia de que, nossa, você é mais inteligente, nossa, você é brilhante. Por que abrir mão disso? Por quê? Né? Do gozo de ser mais inteligente que alguém? Todas as estruturas, tem várias estruturas no esporte, na escola, né? Para gozar desse sadismo. Eu sou melhor que você, eu sou mais inteligente que você, eu sou mais bonito que você. Por que eu abriria a mão disso? Por que eu conscientemente, né, eu trabalharia para aumentar as condições de possibilidade do reconhecimento disso? O reconhecimento de que o que somos depende das condições de possibilidade para sermos. Por que eu trabalharia para isso? Se eu posso trabalhar ao contrário, para uma naturalização do que a gente é? Não, o que eu sou brotou de mim, naturalmente. O branco é mais inteligente, o heterossexual ele é moralmente melhor. Se eu tenho todo um sistema que está aí trabalhando para isso, para produzir esses absurdos, por que eu trabalharia no contrário? Se eu estou no grupo hegemônico, qual é o meu interesse?
se eu estou dentro do grupo hegemônico, por que eu trabalharia ao contrário? Por que eu iria numa rádio falar disso? Sim. Entende? Eu não vou falar, eu vou silenciar e, ao contrário, eu vou para a igreja, eu vou procurar os lugares conservadores para garantir esses discursos e essas práticas, de tal forma mostrar para todo mundo que existem pessoas que são mais esforçadas, mais privilegiadas, por esforço próprio, por uma natureza, né, que é delas e que não depende de jeito nenhum das condições de possibilidade dessas pessoas. Vou aproveitar e vou pegar os casos de exceção para mostrar a minha regra. Uhum. Então eu pego aquele caso lá do pobrezinho que deu certo, para mostrar, tá vendo? Olha só como que ele é o esforço. Vocês ficam falando aí de condição de possibilidade, dar escola para todo mundo, mas aqui o Joãozinho conseguiu. Se o Joãozinho conseguiu, todos podem conseguir. Uhum. O Silvio Santos deu certo, gente. O Silvio Santos começou pobre, né? Não tem sempre essa história? Uhum. Sempre, né? Mas aí ó, a gente tem que, né, dar um passo para trás, analisar esse discurso, pensar em quantas pessoas o Brasil tem, né? Dos 200 milhões de pessoas que a gente tem, como que se dá essa escalada social, Uhum. como que funciona, né, a mobilidade econômica, né, no sistema político como brasileiro, né? E aí a gente vai ver que essas exceções só comprovam a regra da exclusão. Né? Sem sombra de dúvida. Não. Você foi pegar o ministro do STF, negro, o segundo foi o Joaquim Barbosa, né? Na existência do STF. Exatamente. Presidente negro, né? Mesmo assim, mandar tampão. Exatamente. Então é a pura realidade. Professor, outra coisa que eu queria te perguntar é o projeto de Escola Sem Partido. Que esse dá até arrepio. Esse arrepia a alma. Esse dá até arrepio. Mas eu fiz um programa, você viu, eu fiz um programa com o Lucas Gontijo, doutor Lucas Gontijo, e com o André Rubião. Né? Ficamos 1 hora falando sobre Escola Sem Partido, discutindo sobre esse assunto. E quando a gente vem com esse bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente acaba entendendo que também é fruto do medo, não Escola Sem Partido, também é fruto do medo, da perversidade, do fascismo, né? Sim. Como é que se enxerga esse projeto, essa ideia de Escola Sem Partido? A gente já tem uma noção do que mas é importante que pessoas como você, como o André, como o Lucas, e a Suzana, a professora Suzana, e todas essas pessoas que têm esse viés de pensamento crítico, que encara isso com uma tranquilidade enorme, sim, e discute sobre esses assuntos. É importante que as pessoas que nos acompanham, que estão nos vendo ao vivo, e que depois vão acompanhar esse programa, essa entrevista, esse bate-papo que a gente está tendo, de forma mais trabalhada, né, na internet. Mas isso é importante que você opine, que você fale, não só como professor, mas também como cidadão, né? Que isso chega a agredir a gente. Assim, né? É uma agressão. Sim. É uma agressão. Eu preciso ler isso de forma clara. Né? O que está acontecendo é um projeto político tentando ser implantado. Né? Então, a começar pelo título, né, dessa coisa que é a Escola Sem Partido, né? Não existe sem partido. Porque o sem partido quer conotar, nesse caso, sem política, né? Quer conotar uma certa neutralidade, né? Não existe campo neutro na política, não existe campo neutro no humano. Nós somos políticos o tempo todo. Nós queremos conduzir as nossas condutas e as condutas dos outros o tempo inteiro. Isso é política. A política é o desejo, consciente ou não, de conduzir as minhas condutas frente ao outro e de conduzir a conduta dos outros frente a mim mesmo. Isso é política. A gente faz isso o tempo inteiro. Não existe escola sem política, escola sem partido. Isso não existe. A escola sem partido é do Partido Conservador. Quem defende a ideia de que não há política são os conservadores. Os conservadores que vendem a ideia de que é possível encontrar um discurso neutro, que é possível encontrar uma base epistemológica sem nenhum tipo de viés ideológico, né? Um saber puro, um saber purificado de interesses de classe, interesses de gênero, interesses sociais. Isso é absurdo.
Não há nenhum tipo de constituição do saber que escape a essa miscelânea de interesses. O nosso saber, o jeito que a gente produz o saber, constrói, endereça o saber para as crianças, é sempre nesse caldeirão. Pelos nossos interesses de classe, de gênero, de raça, interesses econômicos, a gente ensina as crianças para reproduzir as condições de possibilidade da manutenção desses interesses. Então, escola sem partido, uma ova. A escola é com partido, partido conservador, partido de direita, né? É muito importante, aliás, citando aqui a direita, de alguma maneira, da gente refazer a nossa identidade fraturada pelo que aconteceu com o PT, né, no governo Lula-Dilma, entender que o PT errou, que a esquerda errou quando estava no poder, tentar consertar isso e não deixar que a direita vença dizendo que tudo é igual, qualquer partido é igual, o PT é igual a todos, a esquerda é igual à direita, tudo ladrão, político é tudo ladrão. Não cair nesse jogo, é preciso curar essas feridas de uma vez por todas. Né? O tempo vai passar, a gente vai curar, a gente vai entender o que aconteceu, desse trauma, né? Do que o PT fez, efetivamente, preciso admitir isso, e do que fizeram com o PT. Né? Há também um golpe sem precedentes na história política do Brasil, o que eles estão fazendo com o PT, o que se faz com o PT. Né? É uma repetição do que fizeram com Jango, que fizeram com Getúlio, que fizeram sem dúvida. A esquerda está sendo atacada, de novo. O modus operandi é o mesmo, né, professor? É o mesmo. É o mesmo, só você tinha naquela época a figura do comunismo que trazia o medo à tona, e hoje... Mas é incrível que esse discurso ainda tenha repercussão. Sim. Vai para Cuba, comunista, o PT fazendo o governo assim, de uma coalizão que, para nós, né, que estamos na esquerda, uma coalizão absurda com o PMDB, com banqueiros, né? Ou seja, o PT tentando manter o jogo da governabilidade o melhor possível, tinha que fazer esses acordos. É impossível governar o Brasil, ou um país do tamanho do Brasil, sem esse tipo de acordo. Eu sinto muito. Acho que essa é uma das grandes aprendizagens que a gente tem, sabe, do governo do Lula e da Dilma, no sentido de que é impossível governar sem o PMDB, sem fazer acordo com essa elite conservadora, homofóbica, machista. É impossível. Ou a gente mantém o jogo político, e manter o jogo político é fazer acordo. E fazer acordo implica em renunciar a muita coisa. Né? Então, assim, estou dizendo isso aqui dentro de um parênteses para dizer, olha, vamos acabar com essa história de que, né, resultado desse trauma, e é discurso da direita, de que esquerda e direita não existe. Né? Existe e sempre vai existir um grupo de pessoas que está a fim de vender essa imagem da escola sem partido, que está a fim de vender a imagem de Adão e Eva, que está a fim de vender a imagem de um sujeito biologicamente determinado, né, socialmente determinado, nesse sentido de que se eu nasço branco, se eu nasço rico, é assim que eu tenho que ser, é assim que eu tenho privilégio, etc. E existe do outro lado, da esquerda, existe do outro lado a ideia de que nós somos um projeto político aberto, e que tem que ser discutido o tempo inteiro. Nós, da esquerda, estamos nesse lugar, no sentido de que a escola precisa, sim, se referendar na história, na filosofia, na psicologia, nas ciências humanas, da forma mais aberta possível, né, de que é preciso da crítica. A esquerda defende a crítica. E para haver crítica, é preciso admitir, em primeiro lugar, que o meu conhecimento é interessado, que o meu conhecimento ele tem objetivos, ele tem efeitos, ele produz efeitos reais nas pessoas, nas práticas, na vida das pessoas. Se eu aprendo, por exemplo, a produzir mais anticoncepcional feminino, eu tenho efeito disso, um efeito sobre os corpos das mulheres. Se eu invisto mais na ciência para produzir anticoncepcional masculino, eu tenho outros efeitos. As escolhas epistemológicas elas não são feitas por acaso. Por que a gente escolheu
né, prioritariamente pesquisar o anticoncepcional feminino? Eu acho que é óbvia a resposta. Não é porque é naturalmente mais fácil, né, controlar o corpo das mulheres. Não tem nada naturalmente mais fácil. É porque o corpo das mulheres sempre foi colocado para a gente como objeto a ser controlado. Por que o anticoncepcional masculino não é usado? Né? A gente volta à questão da paternidade, né? Do nosso desejo de paternidade, das nossas obrigações diante desse fato social, desse fato libidinal, que é ser pai. Por exemplo, então observe que de um lado a gente pode ver uma questão de laboratório, né? Estudar os anticoncepcionais, essa questão epistemológica, científica, como fazer um anticoncepcional, é uma questão política. Ela tem efeitos políticos. E isso vale para qualquer conhecimento, para qualquer teoria, para qualquer prática teórica, né, que vai vir a ser uma prática efetiva e institucionalizada. Então, falar em escola sem partido, né, é uma engrenagem própria do conservadorismo, própria da direita, que é vender a ideia de que existe um campo neutro, de que existe um saber neutro, um saber que é puro saber. Saber puro, né? Sem efeito político nenhum. Isso é um erro, né? Não é só um erro ingênuo, né? De alguém como o Alexandre Frota, por exemplo, né? Que talvez acredite nisso, né? Mas existe um tipo de engrenagem política que não tem nada de ingênuo, né? Que sabe que produzindo esse tipo de discurso é possível um saber, né, sem ideologia, que ele alcança o seu objetivo, que é exatamente impedir que as pessoas pensem, né, que aquilo que elas sabem, aquilo que elas produzem, tem condições históricas de possibilidade. Se a gente mexer nessas condições históricas, a gente inclui mais gente, a gente exclui certas pessoas, a gente modifica essas condições, porque essas condições são modificáveis. Se a gente faz isso aparecer, a política ganha a força que ela devia ter, que para a esquerda ela tem que ter. Sim. A política é o dia a dia, tinha que ser o dia a dia de todo mundo, a gente tem que conversar disso o tempo inteiro, fazer política o tempo todo. O que a gente está fazendo com a gente, o que a gente pode fazer para melhorar, viver junto. Mas as pessoas da direita não estão interessadas que isso seja pauta. Isso não é pauta, isso não deve ser pauta. Política, política é tudo igual. Política não existe não, deixa isso para lá. Essas condições não é assim não, condições de possibilidade não existe não, é tudo biologia mesmo. Pobre nasceu pobre porque é preguiçoso. Baiano é preguiçoso. Sim. É esse o discurso que está vencendo. E a gente tem que se opor a isso e resistir a isso. Tem aí a perversidade, o medo, o fascismo e essa miscelânea de coisa que transforma a sociedade que transformou a sociedade numa sociedade anestesiada, né? Está todo mundo anestesiado, as reformas estão vindo e as pessoas não estão percebendo. Perfeito. Bom, chegamos ao final aqui, foi um prazer, Fábio, mais uma vez, né, contar com essa nova experiência agora de vir logo fazer esse bate-papo. Muito fácil. Muito bacana, muito gostoso, e agradecer mais uma vez, né, agradecer pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, né, eu que agradeço. E pela abertura que você teve na sua casa para receber a gente, para a gente poder trocar essa ideia. Não só agradeço, como parabenizo pelo seu esforço assim, de fazer a palavra circular, né, isso é super importante, ter né, pessoas como você, assim, com essa força de vontade. Queria só te parabenizar, por isso te agradecer também. Bom, chegamos ao final, um abraço a todos vocês e daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível na web, tá vendo? No canal Cultura Geral NN. Um abraço e até mais.